Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista. Hoje a gente vai tratar de uma circunstância que com quase 100%. Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista. Hoje a gente vai tratar de uma circunstância que em quase 100% dos casos vai resultar em um processo judicial. Então essa é uma circunstância em que a gota d'água vai ficar muito óbvia para vocês. A gente não vai tentar fazer vocês descobrirem aqui qual foi o momento da gota d'água que a pessoa procurou auxílio profissional para entrar com uma ação judicial. No entanto, é um caso que eu precisava trazer para vocês, porque é um momento em que muitas dúvidas pairam sobre a cabeça de vocês. Muitas questões podem vir nesse momento e vêm, tá? Mas vocês precisam de certos esclarecimentos em determinadas circunstâncias, justamente para estarem embasados e também se motivarem a procurar ajuda. Por quê? Porque nessa circunstância, vocês vão entrar em estado de luta ou fuga. Vai ser uma situação em que vocês vão se sentir na parede e pensando, ou eu procuro ajuda profissional, ou eu aceito a coisa como está e desisto. Tá? E eu nunca sou a favor da desistência. Primeiro, se aconselhe. E aqui também é importante para que vocês se aconselhem adequadamente. Porque muitos profissionais usam esse momento sensível de vocês, para se aproveitar de vocês. Para falar coisas que não existem, para aumentar uma dificuldade, uma complexidade de algo que não existe de verdade. E aí vocês ficam absurdamente preocupados. Então, assim, a gente vai baixar a poeira, a gente vai falar aqui de demissão por justa causa. Tá? É um caso de demissão por justa causa. Vou relatar esse caso para vocês e mostrar para vocês. Esse caso a gente já teve um resultado positivo. Inclusive, teve um resultado positivo na totalidade só em segundo grau, né, que é quando a gente tem a primeira decisão. A primeira decisão não integrou tudo o que a gente queria. E só em segundo grau a gente conseguiu a integralidade daquilo que a gente buscava e reverteu essa decisão aqui da empresa de mandar a pessoa embora por justa causa. Então, justa causa, em quase 100% dos casos, resulta, consequentemente, em uma demanda judicial para discutir se aquela justa causa é válida ou não. Porque ou aquela pessoa, ou aquele trabalhador, cliente, se satisfaz da justa causa, não, tá bom, acho que concordo com a justa causa, ou ele procura ajuda. Né? Então é esse estado de luta ou fuga. Ou ele vai procurar a justiça para tentar reverter, para tentar modificar aquela decisão, não aceita aquela decisão, ou ele aceita. Então a gente tem aí dois caminhos, basicamente. E muitas das vezes, por que o trabalhador aceita uma justa causa? Porque às vezes aquela falta que ele praticou, de fato foi praticada, que foi como ocorreu aqui nesse caso, por exemplo. Ele realmente praticou uma falta. Esse funcionário realmente teve um problema, teve uma atitude inadequada. Só que a justa causa é a maior das punições que existem dentro de um contrato de emprego. Portanto, a gente não pode aplicar ela de forma desproporcional. Então, se o empregador aplica de forma desproporcional uma punição a vocês, em detrimento de uma falta que não resultaria numa justa causa, ele está se aproveitando de um momento para te dispensar por justa causa, que é uma demissão que elimina vários direitos de vocês, elimina a chance de vocês receberem seguro, elimina a chance de vocês sacarem o FGTS do período de trabalho contratual, vocês deixam de receber muitas outras verbas em decorrência da justa causa, que fazem com que aquela rescisão seja mais barata. Então, muitos empregadores acabam se aproveitando desse momento, dessa falta que você cometeu, e que é uma falta confessa. Ah, sei lá, faltei 2 vezes, né, sem justificar, realmente não tinha motivo, eu realmente decidi faltar por motivos pessoais meus. E aí, diante dessa confissão, ele aplica uma justa causa. Isso pode acarretar uma justa causa? Olha, é óbvio que não. Né? Se não há uma recorrência de atitudes nesse sentido, se não há outros momentos de punição, tá? Não só recorrência de atitudes, mas punições anteriores. Tem que ter recebido advertência já, poderia receber agora, por exemplo, uma suspensão. Então a gente tem uma escala de protocolos até que a falta grave, até que essa continuidade de faltas resulte em uma justa causa. Ou, tá, você praticou realmente algo muito grave, pontual, e sim, você pode receber uma justa causa de imediato, mesmo sem praticar outras faltas anteriores. No entanto, é necessário, tá,
que realmente seja algo grave. Está falando de algo grave, a gente não está falando de algo mediano, morno, de algo leve, a gente está falando de algo grave. E por muitas vezes, apesar, confessei, tive um problema, fiz errado, né, tive uma atitude inadequada. Aquilo ali, apesar de caracterizado, foi dessa forma que ocorreu, e eu confesso que foi assim, isso realmente aconteceu, e isso não caracteriza uma justa causa, isso caracteriza outras punições, está adequado a outras punições e não a justa causa. Então é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala de justa causa, porque quase 100% dos casos vai resultar em um processo judicial. Por isso, quando a gente orienta empresas, por exemplo, e a gente, no momento em que, olha, aqui a gente tem uma justa causa caracterizada, a gente fala, dá a justa causa. Por quê? Porque quando a empresa não dá a justa causa, depois ela se arrepende e aí ela quer dar a justa causa em outro momento. Não pode. Ela perdoou. A partir do momento que ela perdoa, ela não pode mais ficar usando essa falta como ameaça ao funcionário. Ela não pode mais, eu perdoei a falta grave, vamos para frente, bola para frente, bora lá cuidar, né, do nosso trabalho. E aí lá na frente tem uma falta mediana e ela resgata essa falta grave anterior para dar uma justa causa. Não pode. Não pode. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque existem requisitos para aplicar a justa causa. Tá? Porque senão as empresas iam fazer o quê? Eu vou te perdoar e vou ficar te ameaçando, vou usar isso eternamente, né, para te assediar, para cobrar mais, para acabar lesando direitos a partir daquela situação anterior porque eu te perdoei. Tá? Então, assim, a justa causa existem requisitos para serem aplicados, quase em 100% dos casos ela vai resultar em um processo judicial e ela é o momento, né, que faz a pessoa procurar o advogado, procurar ajuda, porque ela não sabe como combater isso, como lidar com isso. E aqui eu vou mostrar algumas circunstâncias para vocês terem no repertório e mostrar o que aconteceu nesse caso aqui que a pessoa trouxe a gente e a gente reverteu a justa causa. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma pessoa com deficiência que ela tem síndrome de Down. E durante o trabalho, ela não teve problemas no trabalho. Ela teve alguns problemas de comportamento que, obviamente, são próprios da deficiência, tá? Que ela suporta. Então, a empresa, que é uma empresa nacional, atua em vários estados, né, é uma empresa gigantesca, bilionária, está na Bolsa de Valores e tudo mais, ela é obrigada, em certo percentual, a ter funcionários PCD. Um desses tinha síndrome de Down, tem síndrome de Down. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de funcionários pessoas, a gente tem que saber lidar com pessoas, tá? E as pessoas, donos, às vezes, aquelas pessoas, os encarregados, eles têm dificuldade de lidar com pessoa. O problema dele é a pessoa. Ele não, se ele pudesse, ele não lidar com a pessoa. E aí, agora tu majora essa necessidade de empatia, de gestão emocional, de gestão de trato, de gestão de relação laboral, relação com o pessoal, com uma pessoa com deficiência. Ela tem uma dificuldade maior de lidar com essa relação. E às vezes, por isso, por essa dificuldade que ela tem, acaba cedendo a preconceitos, cedendo não tem como lidar, não tem como fazer, e sim, tinha diversos modos de como lidar com essa situação, diversos modos de ter uma compreensão. Às vezes, os outros funcionários também estão com dificuldade de lidar com aquela pessoa, né, com síndrome de Down, com algum tipo de deficiência que ela não sabe lidar, né? Ela exatamente esse é o intuito da norma que exige que a gente tenha ali um percentual de pessoas com deficiência trabalhando na empresa, porque a gente precisa lidar com essas pessoas, aprender a lidar, assim como a gente aprende a lidar com nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, a gente aprende a lidar com essas pessoas, a gente tem que aprender a lidar com as limitações dos outros, com essas diferenças entre nós. Então, assim, quando a gente coloca uma pessoa, a gente que já tem dificuldade relacional comum com outras pessoas, aí tem mais uma dificuldade agregada, a pessoa acaba deixando o preconceito falar mais alto. Então, o que aconteceu nessa circunstância? Esse funcionário cometeu uma falta, porque ele pegou um fone de uma colega, um fone de ouvido, e a gente não sabe aqui, isso ficou incerto, né? Se esse fone estava funcionando, não estava, mas ele disse que não estava
funcionando adequadamente. Quando ele informou que tinha pego esse fone para uso próprio, assim, deixa eu pegar aqui e usar e tal, ele informou para a responsável dele, que é a mãe. Ela falou: olha, isso está errado, você vai pedir desculpa, tá? E vai dar um fone novo para essa pessoa. Entregou um fone novo para a pessoa, tá? De igual valor, pediu desculpa. A empresa, tomando nota disso, foi até o jurídico, infelizmente, de forma equivocada, considerou talvez que aquela era uma janela de oportunidade para dispensar a pessoa, né? E ter justificado, por exemplo, a ausência daquele funcionário que foi contratado e não quer, por exemplo, dispensar imotivadamente sem demonstrar o seu preconceito, aproveitou essa janela de oportunidade para dar uma punição que é a punição mais grave que existe, que é a justa causa. Só que acontece, não teve dano material, a atitude dele não era uma atitude maliciosa, que é própria da circunstância, tá? Foi pedido desculpa. Então, ele poderia ter outras punições? Poderia ter outras punições. Mas a punição mais grave de todas, quando não há outras circunstâncias que demonstrem que esse funcionário tem atos inadequados no trabalho de forma contínua, então a gente não tem como aplicar de imediato a justa causa por conta dessa falta específica, até porque essa falta, se a gente estivesse falando de uma pessoa, né, que não tem síndrome de Down, a gente poderia sim ter uma punição que alcançaria a falta grave, que alcançaria a justa causa. Mas está falando de uma pessoa que, como comportamento, tem esses atos de que a sutileza social, as regras sociais, não se encaixam muito bem. Então ela não tem essa malícia, a pessoa não tem essa ela não tem, detém esse requisito da maldade, vamos dizer assim. Né? Pô, não sabe que isso aqui é errado. Não, ela não tem, alguns tratos sociais vão passar. Então a gente consegue avaliar nessa circunstância que esse funcionário não tinha uma maldade, né? Porque por conta da condição própria dele. Então a gente precisava fazer uma análise que não é uma análise geral, que não é uma análise genérica, tá? E em muitas dessas circunstâncias em que é aplicada a uma justa causa ao funcionário, a gente precisa fazer essa análise individual da circunstância que aconteceu, como ocorreu, o porquê ocorreu, para poder avaliar se realmente está diante de uma falta grave. E por muitas vezes, fazendo uma análise genérica da coisa, não fica claro, né, se aquilo é uma falta grave que vai decorrer, né, que consequentemente vai resultar em uma justa causa. É por isso que muitas vezes a gente reverte a justa causa no Justiça do Trabalho, porque a gente tem uma justa causa aplicada de forma inadequada, quando a empresa não avaliou completamente a circunstância. Né? A parte não pôde esclarecer, a parte não pôde reparar aquele erro, não houve nem dano. Né? E a gente consegue demonstrar que aquilo foi desproporcional. Por quê? Porque a empresa não escutou aquele funcionário, e aí quando ele vem até a gente vai escutar o funcionário, a gente vai escutar tudo o que aconteceu, e se a gente considerar que não está adequado, né, tu não trouxe nenhum fato novo que eu possa trabalhar, mas nessa circunstância aqui haviam N fatos que demonstravam que aquela punição foi aplicada de forma genérica, que aquela punição foi aplicada sem levar em consideração as circunstâncias do caso. Né? E nesse caso, a gente consegue ver que aquilo não é uma falta absurda, uma falta grave, que resultaria numa justa causa, em detrimento de todas as condições particulares do caso. Então, quando o cliente, né, chega até a gente e ele vem, sempre quando acontece uma justa causa, muitas vezes ele confessa pra gente, ele deixa de vir porque ele acha, não, realmente fiz aquilo. Mas quando ele procura ajuda e conta, fala, olha, tudo bem que você fez isso. Tá errado, de fato, né? Tudo bem, tá errado. Mas a justa causa não é a via, não é a punição adequada para o caso que você está me relatando. Então a gente vai procurar na justiça reverter isso, e aí você vai receber seu seguro, você vai receber seu FGTS, você vai receber seu aviso prévio. E nesse caso aqui, a gente tem uma circunstância muito particular, que é um dano por dispensa discriminatória. Porque fica provado durante o processo que aquilo advém do preconceito, que aquilo advém de eu quero me livrar dessa pessoa, porque eu não quero ter que lidar com a condição a qual ela detém.
Então, isso aqui é um caso de justa causa com dispensa discriminatória, né? E detalhe, esse funcionário ele tem outros problemas psíquicos, tá? Que está enfrentando, né? Espera que melhore em relação aqui a um toque e uma ansiedade, tá? Então, ele faz um tratamento, inclusive, para isso. E alguns atos decorrentes também advêm dessa sequela, dessa doença. E são transtornos comprovados, que faz tratamento, tá? Que junto da condição dele, que é uma pessoa com síndrome de Down, né? Ela justificam e mostram que aquilo não era um ato de maldade, um ato de malícia, um ato de eivado de falta de cuidado, né? De falta de preocupação. Inclusive, esse funcionário já teve outras circunstâncias em que ele teve um ato inadequado, recebeu uma advertência. Talvez em outros funcionários nem receberia advertência, mas não vamos discutir esse ponto. Recebeu a advertência em outro momento. Sabe o que aconteceu? Foi corrigido o comportamento. Então, isso mostra que é uma pessoa que é possível corrigir o comportamento daquilo que se mostra inadequado por outras vias, e não uma aplicação de justa causa, e não a aplicação de uma punição absurda, né, desproporcional em relação ao comportamento que ele teve, que não é sequer reincidente. Então, se a gente tem um ato que sequer é reincidente, se a gente tem um ato que não se adequa à punição mais grave, a gente vai reverter isso e buscar ali a reparação e os direitos que ele merecia receber naquele momento, que era o seguro, que era sacar o FGTS no tempo de trabalho, que é a reparação por ter uma dispensa discriminatória, né? Algo que a gente conseguiu no processo em segundo grau, não conseguiu nem primeiro, né, como foi dito, ou seja, precisou ali insistir para que ele recebesse a totalidade por aquilo que ele sofreu. Então, assim, é algo que nesse caso, por exemplo, a pessoa foi inclusive acusada de roubar, né? Olha, ele é um ladrão, né? Então, e ainda tinha outras questões, que essa pessoa, ela tinha um apego aqui, ó, que ele sempre gostou de fone, tá? Que o filho não era ladrão. Então, assim, a gente está atendendo uma pessoa que está se sentindo ofendida pelas alegações e que as características de tudo que do caso e do que foi noticiado por esse responsável demonstram que aquilo ali não era uma maldade, né? Demonstram que a pessoa tem completa capacidade de corrigir seus atos para ter um trabalho ok, né? A gente está fazendo o trabalho certo, está fazendo o trabalho direito, está recebendo pela contraprestação desse trabalho. E, infelizmente, essa pessoa aqui acabou sendo mandada embora por justa causa, basicamente como uma janela de oportunidade da empresa para se ver livre de alguém que ela não queria ter que lidar, né? Então, assim, é uma ação triste, mas as ações por justa causa, por muitas vezes, quando a pessoa vem até a gente consegue modificar justamente por essas circunstâncias, porque a gente consegue ouvir a pessoa e mostrar o cenário inteiro, né? Não mostrar um recorte. Não basta pegar a falta, fazer um recorte e aplicar a punição e acabou. Não, a gente precisa avaliar o todo, né? Quando a gente está, por exemplo, conduzindo empresas a aplicar justa causa, a gente aplica com certeza e segurança porque a gente escuta o todo. Então a gente não aplica a justa causa a partir de um recorte. A gente analisa o que aconteceu e verifica se tem outras circunstâncias que justifiquem aquele ato, né? E aqui esse ato está mais que justificado, explicado, continua sendo um ato errado, mas que não está adequado à punição mais grave. Então, às vezes também tem isso, olha, não, realmente, esse erro foi comprovado, foi, o que tu quer fazer, empresa? Eu quero mandar por justa causa. Não, aí tu quer demais. Porque nessa circunstância aqui, a gente está falando de uma punição mais branda é suficiente para reparar essa situação e conduzir o funcionário a um comportamento melhor. Agora, se aquilo se adequa à falta grave, o que
que eu tenho que fazer? Escutar a totalidade do que ocorreu para ver se há alguma coisa que explica aquele comportamento, se há alguma coisa que, vamos dizer, vai abrandar, né? Vai tornar aquilo, opa, calma, foi errado, mas não é tão grave, já que a circunstância conduziu a pessoa a erro, a circunstância fez com que ela tivesse uma análise e nessa análise ficou em dúvida. Então, se havia uma dúvida ali, justifica-se o motivo daquele comportamento. Então, assim, existem diversas circunstâncias em que a falta grave ela pode ser diminuída por conta da condição do fato do que aconteceu. A gente vai precisar saber em cada caso, tá? Então, as empresas elas têm que ter muito cuidado nesse momento, porque esse momento a pessoa, em regra, quando entra no estado de luta ou fuga, vai procurar ajuda e aquele advogado vai escutar a integralidade do que aconteceu. A empresa, se ela não quiser escutar a integralidade porque está afim de se livrar do funcionário, às vezes o funcionário já cometeu uma falta grave antes e a empresa perdoou. E aí ela guarda esse remorso de, pô, deveria ter mandado a pessoa embora e não mandou. E aí, a qualquer momento, diante de qualquer circunstância, ela tenta resgatar aquilo, tenta usar isso de ferramenta para ameaçar o funcionário e lá na frente aplicar uma justa causa que não tem relação com o hoje, tem relação com o remorso, tem relação com algo que ela guardou no coração dela, que né, a gente está falando aqui de empresa, mas por trás da empresa as pessoas, então a gente está falando aqui dessa pessoa que guardou esse remorso e quer mandar a pessoa embora de qualquer jeito, por justa causa, porque quer pagar menos na rescisão. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente, como trabalhador, né, funcionário, também resgata isso, fala, não, tudo bem, eu mereço. Não, não merece. Porque se houve o perdão, houve o perdão. Então, se você foi perdoado em outro momento, agora não dá para ser aplicada uma justa causa futura, ou isso ser usado de ameaça contra você. Tá? Isso é completamente inadequado, porque ameaça não faz parte de punição dentro do contrato de emprego. Grito não faz parte de punição dentro do contrato de emprego. Ofensas não fazem parte de punição. Assédio não faz parte de punição. As punições são advertência, suspensão e justa causa. E quando a gente fala sobre elas, cada uma tem o seu momento de ser aplicado em busca de conduzir esse funcionário à melhor forma de trabalho. Ah, e eu posso também mandar a pessoa embora sem ter que aplicar punição nenhuma, só mando embora. Só vou lá e pago as contas dela. Então, querer aplicar uma punição grave de justa causa, justamente para pagar mais barato, não é uma via adequada ou justa. Se você quer mandar a pessoa embora, manda embora pagando adequadamente. Não crie uma circunstância, não crie cenários visando fazer a pessoa errar, né, pressionando ela, para que quando ela erre, eu aplique uma justa causa. Ou seja, eu estou assediando essa pessoa em busca de fazer com que ela erre, né? Deixando de dar informações, aí quando ela erra, fala, olha, tá aqui, ó, errou, justa causa. Isso é completamente inadequado. Então, a gente precisa, para criar um ambiente de trabalho bom, seguir as regras direitinho, tá? Então, trouxe esse caso de justa causa, quem que a gota d'água não fica ali, não dá para saber, né, qual é o momento dela, é muito óbvio, toda vez que a gente tem uma justa causa, as pessoas tendem a procurar ajuda, aquelas que não desistem, e se você pensa em desistir de procurar ajuda, não faça isso, procure ajuda, para que possa ser analisado, para que você possa ser ouvido, para que você possa ser escutada, e assim ter uma resposta mais concreta, adequada ao que você fez. Tá? Ah, pô, mas eu errei. Tá, mas tem que ser proporcional, não posso ser desproporcional. Não posso abusar disso. Ah, então, mas ele pode mandar? Pode, mas não desse jeito. Manda do jeito certo. Manda para que eu possa receber meu seguro. Não me prejudique. Não tem por que prejudicar aquele funcionário se ele é, merece cometer uma falta. Tá? Uma advertência, se a advertência é a punição adequada, é o suficiente aplicar a advertência. Ah, não quero mais ter ele aqui na empresa. Então dispense sem justa causa. Ah, mas tem uma causa, foi uma falta. Tá, mas é uma falta comum, é uma falta leve, é uma falta média. Então, nessa circunstância,
A partir dessas faltas, se você é intolerante a faltas, né? Porque tem empresa que é intolerante a falta. Então ela é intolerante a falta. A pessoa cometeu uma falta, ela quer mandar embora. Ah, pode fazer isso. Mas a sua política de intolerância não pode modificar a forma como você está dispensando ela. Você está dispensando ela sem justa causa. Ah, mas tem uma causa. Tá, mas essa causa não modifica a modalidade de dispensa e essa pessoa tem direito a receber seguro. É porque tem uma pessoa intolerante. Então, se tu é intolerante, tem que entender que quando tu mandar embora, tu vai mandar embora por conta muito da intolerância. Arbitrariamente pode decidir mandar embora a pessoa quando quiser. Mas do jeito certo, não atribuindo uma justa causa a uma falta que não é grave, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, procurem ajuda, tá? E qualquer coisa, é só chamar, a gente se vê nos próximos episódios. Se tiverem perguntas, sugestões, dúvidas, estamos aqui.